Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho a respeito da espiritualidade, do plano espiritual, da evolução do ser humano, da evolução do espírito, do nosso futuro enquanto seres humanos. Antes de dar início à nossa palestra de hoje, cujo tema é Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Família, sociedade e a evolução do espírito. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo aos nossos benfeitores, à espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, que nos acompanhe, que nos ampare, que nos dê discernimento para aprender cada vez mais e seguir a sua doutrina, o seu caminho, a sua luz, para que sejamos, em breve, melhores do que somos hoje e possamos sempre auxiliar os nossos irmãos nessa jornada evolutiva que nos eleva todos os dias. Como eu disse, o tema hoje é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Família, sociedade e a evolução do espírito. Acho que essa passagem bíblica todos nós conhecemos, todos nós já ouvimos falar, né? Mas hoje a gente vai estudar um pouquinho mais a respeito dela e entender o que de fato Jesus quis dizer com essa passagem. Vamos lá. Aqui nós temos então um trecho da Bíblia, no Evangelho, em Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. A mãe e os irmãos de Jesus. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É interessante como esse capítulo, esses versículos, né, já foram mal interpretados ao longo dos anos, das décadas, dos séculos. Né? Jesus, em momento algum, estava desprezando sua mãe. Jesus, em momento algum, estava desprezando sua parentela. Né? Do contrário, ele está dizendo, nesse momento, que todos aqueles que fazem a vontade do Pai, que está nos céus, são sua família. Só que até hoje, nós ainda não entendemos o verdadeiro conceito de família ao qual Jesus estava se referindo nesse momento. Porque ainda temos aqui na Terra a compreensão de que família são os parentes que vivem junto com a gente dentro de casa, ou seja, o pai, a mãe, os irmãos, ou às vezes os filhos, né? E muitos ainda nem essa compreensão não têm, não é? E aqueles que não estão dentro da nossa casa não são família. Aqueles que não nasceram do mesmo sangue, que não compartilham o mesmo sangue, o mesmo pai, a mesma mãe, não são família. A gente, inclusive, separa quem é família e quem é parente, né? É interessante isso, né? Então, a gente tem família, parente, amigos e os outros, né? E era isso que Jesus estava dizendo nesse momento? Não, não era, né? Então, vamos ver aqui do ponto de vista da doutrina espírita, qual é o conceito que se tem de família, né? O que é, de fato, família? Para isso, nós vamos recorrer ao Pentateuco, alguns livros do Pentateuco da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, né? E vamos lá, começando pela diferenciação entre a parentela corporal e a parentela espiritual. O conceito de família nesse sentido, né? Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, veja, laços de sangue não criam forçosamente a ligação entre os espíritos. Os laços de sangue criam a ligação entre os membros encarnados em uma família.
o corpo físico, tá? O sangue está no corpo físico, não está no espírito, tá? Então, por isso que a doutrina nos traz aí, já de início, essa informação. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos, somente entre o corpo. Por quê? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, ou seja, um espírito não nasce de outro espírito. Não é como aqui no plano físico, em que uma criança nasce, é gerada, né, é fecundada pelos pais. O espírito não nasce do espírito. Quando o corpo nasce, o espírito já existia. E ele já existia, assim como o espírito dos pais também já existiam. Um não nasceu do outro. Ambos, todos foram criados, né? Todos são criaturas. Continuando. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível. Então, veja, Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, ele já, então, começa distinguindo os dois tipos de família. Vamos lá. A primeira são as famílias dos laços espirituais. E a outra, as famílias pelos laços corporais. As primeiras, essas que são as famílias que são unidas pelos laços espirituais, elas se fortalecem pela purificação. O que é a purificação? As várias encarnações e reencarnações nas quais o espírito vai se depurando, vai evoluindo, tá? E elas, então, vão traçando essa jornada evolutiva juntas, tá? Em parceria, às vezes na mesma família, na mesma família corporal, física, às vezes não, né? Mas quando retornam para o plano espiritual, seguem a sua jornada juntas, né? As segundas, ao contrário, elas são frágeis, ou seja, as famílias dos laços corporais, elas são frágeis. O que significa isso? São frágeis como a nossa matéria, né? Essa matéria, ela tem um prazo de validade determinado. Ela vai durar uma encarnação, podendo durar mais anos ou menos anos, mas ela vai durar uma encarnação. E depois essa matéria, ela morre, né? Ela se decompõe, mas o espírito continua, tá? Então, por isso que ela é frágil. O laço que une essa família é frágil, porque vai durar somente essa encarnação. A família corporal dura somente uma encarnação. Já a família espiritual pode encarnar juntas, né? Em várias encarnações dentro da mesma família, ou em famílias diferentes, mas retornando ao plano espiritual, elas permanecem, elas continuam. E tem uma questão importante que Kardec coloca aqui, que essas famílias do plano físico, as famílias corporais, elas são tão frágeis que muitas vezes elas se dissolvem moralmente já na existência atual, por brigas, por desentendimentos, né? Quantas vezes a gente vê, infelizmente, na história, nos noticiários, famílias em que o pai mata os filhos matam os pais, os irmãos acabam, né? Então, infelizmente, moralmente, elas podem acabar se dissolvendo já na existência atual. Enquanto que as famílias espirituais, elas se perpetuam no mundo dos espíritos. Já na questão 203 do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, quando vai se tratar da pluralidade das existências, na questão 203, Kardec pergunta aos espíritos: transmitem os pais
aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? O que Kardec está perguntando, né? Se, durante o processo gestacional, durante a fecundação, os pais transmitem também aos filhos uma parcela das suas almas, como se a alma, né, como se fosse possível dividir a alma, um pedaço da alma do pai, um pedaço da alma da mãe, que vai compor um novo ser, uma nova alma, né? Ou se, ao contrário disso, né, esse casal, esses pais, dão apenas a vida animal, ou seja, a vida da matéria física. E daí um outro espírito vem habitar esta carne, essa nova carne, esse novo corpo, né? E aí então os espíritos respondem: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Interessante, né? A alma é indivisível. Então os pais, numa determinada encarnação, eles não vão transmitir um pedaço da sua alma para os filhos. Eles vão simplesmente transmitir a carne, a matéria física, não a matéria espiritual. E aí os espíritos ainda continuam. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Porque não veio um pedacinho da alma, só veio a matéria. Aquela matéria vai ser preenchida já durante a fecundação por um novo espírito. Tá? Então não há transmissão de alma, apenas da carne, apenas a parte genética, apenas o DNA. Na questão 207, ele pergunta o seguinte: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecência física. Transmitirão também alguma parecência moral? Às vezes a gente fala, né, nossa, olha, é a cara do pai, ou é a cara da mãe, né? Porque a parecência física da família, os traços genéticos são transmitidos de pais para filhos, às vezes parece com um avô, às vezes parece com um tio, né? Mas é transmitido através do DNA, né? Geneticamente falando, há essa transmissão física, por isso a semelhança física. Mas a semelhança moral também é transmitida para o filho? Ou seja, se o pai tem um desvio moral, o filho também vai ter, por herança genética? Ou se o pai tem uma moral ilibada, os filhos também terão, através dessa transmissão genética? E aí a resposta dos espíritos é não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. Lembrando que Kardec diferenciou alma e espírito apenas com relação a quando o espírito está encarnado, chamemos de alma. Quando está na erraticidade, né, quando está fora de um corpo, chamemos de espírito. Só isso. Então, espírito e alma é a mesma coisa. A alma é aquela que está encarnada, o espírito não está encarnado. Mas é a mesma coisa. Só denominou de forma diferente para facilitar o entendimento, tá? Então, não. Ele diz que não, por quê? Não tem como transmitir essa semelhança, porque a alma do pai e a alma da mãe são cada uma sua, são únicas, né? Cada um tem a sua. E o filho que vai nascer também tem a sua própria alma. E na resposta anterior, a gente viu que a alma é indivisível. Então, essa alma não tem nenhum pedacinho da alma da mãe e nenhum pedacinho da alma do pai. Ela é única, pertence àquele espírito, àquele corpo, não tem descendência genética na alma, tá? E aí os espíritos continuam. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito, não nasce do espírito. Os espíritos foram criados por Deus, tá? Então, todos eles foram criados por Deus, um não nasceu do outro, né? Entre os descendentes das raças, há apenas a consanguinidade, ou seja, compartilham apenas o mesmo sangue, mas não o mesmo espírito. Cada um tem um espírito próprio e todos foram criados por Deus.
simples e ignorantes, como a gente viu já no Livro dos Espíritos. Mas aí, na mesma questão 207, Kardec faz outra pergunta, 207A. De onde se originam as semelhanças morais que às vezes existem entre pais e filhos? Ou seja, se a moralidade não é transmitida geneticamente, se o espírito não procede do espírito, então de onde vem essa semelhança moral que muitas vezes a gente encontra, né? Às vezes são diferentes, mas muitas vezes são semelhantes. E aí a resposta dos espíritos, então, é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela similitude dos pendores. Então, por terem muitas semelhanças morais, esses espíritos acabam se atraindo, são simpáticos uns aos outros. E aí, então, acabam, né, reencarnando na mesma família. Não é uma regra, né? Mas aqui nesse caso, a resposta que ele está dando para entender esses casos é essa. São espíritos simpáticos e acabam se atraindo, né? E por isso acabam, então, reencarnando juntos, tá? Então, a semelhança moral não é uma herança genética. A semelhança moral é simplesmente porque são espíritos simpáticos, que se atraíram reciprocamente, e aí, então, compartilham o laço sanguíneo, né, nessa encarnação, mas sem haver herança genética no espírito, apenas no sangue. Vejamos aqui, então, o planeta Terra, né? E vamos analisar um pouquinho o conceito de família, né, que se tem na Terra, mas também veremos o conceito de família que se tem em outros orbes do sistema solar. Então, vamos lá. Questão 215, eu fiz uma adaptação aqui dessa questão, porque a resposta era muito longa, né? Então, a questão 215 do Livro dos Espíritos, ainda do capítulo 4, da pluralidade das existências. Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Veja, até agora há pouco nós estávamos falando de família, núcleo familiar. Agora a gente vai falar de um povo, né? De um povo como diversas famílias que convivem ali numa mesma região, numa mesma cidade, no mesmo país e no planeta Terra, né? Então, o que dá esse caráter distintivo? Por que que o povo que mora no Brasil é diferente do povo que mora na Irlanda, né? Ou o povo que mora no sul do Brasil é diferente do povo que mora na região nordeste do Brasil, né? Então, aí a resposta é a seguinte: também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela similitude de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança, que existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Aí, então, às vezes a gente fala assim, né? Nossa, por que que eu nasci no Brasil e não nasci, não sei, na Inglaterra, né? Por que que eu tenho que morar aqui e não na Europa? Ou por que eu tenho que morar aqui e não na China, né? Às vezes a gente acha que se identifica mais com determinada cultura ou outra, mas se a gente se identifica, por que que nós estamos aqui, então? Né? Por que que nós estamos habitando nessa comunidade, com esse povo, né? Justamente pela similitude de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Então, a gente às vezes acha que a gente está no lugar errado, né? Mas Deus não erra. Então, se nós estamos nesse local, é porque estamos entre os nossos semelhantes, entre aqueles com os quais temos mais semelhanças, mais simpatias, considerando a vivência não só aqui, na encarnação, mas principalmente das encarnações anteriores e do plano espiritual, né? De como fomos naquele período em que estivemos
desencarnados enquanto estivemos na erraticidade. Então, cada povo é formado também pela similitude de pendores, na tendência que apresentam os membros dessas famílias, pensando família aqui como um povo, não como um núcleo familiar, né? Então, sempre essa junção em família, seja a família do pai, mãe, filhos, ou a família da comunidade, da cidade, do estado, do país, né? Sempre vai ser pela similitude de pendores, pela tendência que apresentamos enquanto espíritos, não geneticamente falando, não DNA, né? Mas na evolução do espírito. Mas a gente habita, além de habitar a Terra, a gente habita também um sistema solar. Tá? Nós não estamos somente aqui na Terra, sozinhos, né? Excluídos do restante do universo. Sabemos, através da doutrina espírita, que todos os orbes são habitados. Todos. Então, a gente não habita apenas a Terra. E foi o que Jesus falou, e está descrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Jesus dizendo, né? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, Jesus, já lá na sua época, aqui na Terra, revelou que na casa do Pai há muitas moradas, ou seja, há muitos planetas, há muitos orbes, e todos estes são moradas, todos estes são habitados. Então, se aqui na Terra nós formamos um povo, significa que cada um desses orbes também forma um povo. E se aqui na Terra esse povo constitui uma família que tem similitude de pendores, de tendências, esses outros orbes também passam pela mesma situação. Então, se nós estamos encarnados na Terra, é porque temos similitude de pendores, estamos no mesmo nível evolutivo, com pequenas diferenças, do que o restante dos habitantes que estão também aqui na Terra nesse momento. Se não fosse assim, estaríamos em outro orbe, em outro planeta. Então, se estamos na Terra, é porque compartilhamos as mesmas semelhanças. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, cujo título do capítulo é Há muitas moradas na casa do meu pai, há uma explicação para essa fala, para essa passagem, né? Essa fala de Jesus que a gente viu lá no Evangelho de João. E a explicação é a seguinte: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Ou seja, as famílias se unem de acordo com as suas similitudes. O povo de um planeta se une de acordo com as suas similitudes. Ou seja, moradas correspondentes ao seu adiantamento. Se estamos aqui na Terra, é porque compartilhamos com os demais habitantes da Terra o mesmo nível de adiantamento. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, existem diferentes tipos de moradas quando tratamos de falar de níveis de adiantamento ou de inferioridade, assim como quando tratamos de falar sobre a diferença da matéria que constitui cada planeta e cada corpo físico do habitante de cada planeta, né? Então, cada planeta tem a sua característica, tanto no nível evolutivo de seus habitantes, quanto no corpo físico, na matéria física do planeta e dos habitantes. Deve-se, continuando a resposta, né? Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Porque os espíritos vieram nos informar que todos os seres que habitam os outros planetas formam também parte da humanidade do universo. Né? Então, aqui na Terra tem
o reino vegetal, animal e o reino hominal, né? Nos outros planetas também tem diferentes reinos e o reino hominal. Então, esse reino hominal forma a humanidade. A humanidade do universo é muito superior à humanidade da Terra, ou seja, nós somos uma pequenina parcela dessa humanidade toda. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. E apenas uma pequenina parcela dela está aqui na Terra. Questão 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Aí os espíritos respondem: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, as leis divinas são iguais em todos os mundos? Elas são apropriadas ao nível evolutivo e à natureza de cada planeta. Mas em todos eles existem as leis divinas. Né? Agora, então, vamos ver o que ocorre aqui no sistema solar, né? O sistema no qual habitamos. E para isso, nós vamos recorrer à nossa amada, linda e querida Santa Teresinha do Menino Jesus, Teresa de Lisieux, conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, que foi uma freira carmelita descalça francesa, lembrada como um dos mais influentes modelos de santidade, por seu jeito prático e simples de abordar a vida espiritual. Juntamente com São Francisco de Assis, é uma das santas mais populares da Igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. E por que vamos recorrer a Santa Teresinha? Porque ela foi a organizadora desta obra, Mundos Habitados no Sistema Solar, a organizadora espiritual, né? A obra mediúnica organizada por Aderlande Pereira Ferraz, e ela foi coordenada e ditada pelo espírito de Santa Teresinha do Menino Jesus, por meio da mediunidade de Michele Sobrinho. A obra foi editada e publicada pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, a sigla SEBMAB, né? Em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, esse livro, como estamos vendo, o título é Mundos Habitados no Sistema Solar. Então, nós estávamos vendo como é a família, a sociedade, o povo aqui da Terra, e agora nós vamos ver como são as famílias, os povos de outros orbes habitados do Sistema Solar, para a gente poder comparar o conceito que se tem de família aqui na Terra com o conceito que se tem de família nesses outros orbes. O Sistema Solar. Aqui é uma dissertação dada por Santa Teresinha, tá? Que está lá no capítulo 2, né, do livro Mundos Habitados do Sistema Solar. Então, ela diz o seguinte: entre os orbes que compõem o Sistema Solar, há níveis evolutivos diversos e, por consequência, formas de expressão e organização variadas. Ou seja, há níveis evolutivos diversos, diversos do que? Daqui da Terra, né? E, consequentemente, como os níveis evolutivos são diferentes, consequentemente, as formas de expressão e de organização também são variadas nesses outros orbes. Portanto, entre as fases evolutivas estabelecidas nos estudos dos homens, há níveis intermediários que caracterizam a etapa vivenciada por um agrupamento de espíritos, que habita determinado planeta. Então, veja só, considerando as fases evolutivas estabelecidas nos estudos dos homens, né? Ela está, então, trazendo aqui para a nossa realidade, para que a gente possa entender, né? Com base naquilo que conhecemos aqui na Terra, tá? Então, há níveis intermediários, né? Níveis evolutivos intermediários que caracterizam a etapa vivenciada por um agrupamento de espíritos que habita determinado planeta, né? Então, vamos entender um pouquinho melhor como se dá isso. Começando aqui pelo nosso planeta mais próximo, nosso vizinho mais conhecido, que é o planeta Marte.
Então, vamos ver como que é a família em Marte. Como que é essa organização familiar em Marte? Aí, lá na questão 284 do livro Mundos Habitados do Sistema Solar, no capítulo 6, que é o capítulo que fala sobre Marte, temos a seguinte questão. Como ocorre na Terra, de modo geral, a família começa pela união afetiva? Por que essa pergunta? Né? Porque aqui na Terra, né, o que se é de costume, né, o que acontece na maioria dos casos, não podemos generalizar dizer que são em todos os casos, mas na maioria dos casos, as famílias começam pela união afetiva, né, de duas pessoas que se unem afetivamente. Isso acontece lá em Marte também? A professora Derlande está perguntando, né? Também é assim lá? E aí Santa Teresinha diz o seguinte: a chegada de novo espírito habitante e a formação das famílias iniciam-se com a união de almas afins. Almas afins. Contudo, o conceito de família é mais amplo, uma vez que os laços de afeto e afinidade são mais fortes e não se limitam aos integrantes de cada grupo familiar. Nessa ocasião, os amigos que se encontram através do tempo, nas diversas experiências da vida, devotam uns aos outros extrema afeição, formando grandes grupos de verdadeira afinidade. Então, vejam, já encontramos uma diferença, né? Marte, a gente vê nesse livro que ele está num nível evolutivo superior ao da Terra. Aliás, todos os planetas do Sistema Solar estão num nível evolutivo superiores à Terra. A Terra, entre os planetas principais, né, tirando os planetas anões, é o que está em nível evolutivo mais baixo, mais inferior. E aí, olha que interessante aqui. Ela diz que sim, que essa união, a formação da família começa pela união afetiva, sim, de almas afins. Almas afins. A diferença começa aí. Almas afins. Não são pessoas encarnadas. Não é essa minha encarnação, esse meu corpo físico que se apaixona ou se namora de um outro corpo físico, se une e tem um filho, né? Não, são almas afins. Aí a gente já viu uma diferença evolutiva muito grande, né? Então, sim, começa pela união de duas almas afins, né? De duas almas que se amam, almas, não corpo físico, gente, alma, tá? Contudo, o conceito de família é mais amplo, uma vez que os laços de afeto e afinidade são mais fortes e não se limitam aos integrantes de cada grupo familiar. Aqui a gente pensa assim, a minha família, né? Eu falei lá no início, minha família é meu pai, minha mãe, meus irmãos. Ou o pai fala meus filhos, minha esposa, né? Ali não. Ali não é só esse pequeno núcleo familiar, né? Os laços de afeto e afinidade são mais fortes e não se limitam aos integrantes de um grupo, de um núcleo familiar. Nessa ocasião, os amigos que se encontram através do tempo devotam uns aos outros extrema afeição, formando grandes grupos de verdadeira afinidade. Então, ali a gente vê que a família não é só o pequeno núcleo familiar, pai, mãe, filhos, mas os verdadeiros amigos também fazem parte da mesma família, formam uma família, né? Então, a gente já vê uma diferença. Outra questão ainda sobre Marte. Os habitantes de Marte formam diferentes povos, e neste caso, com dirigentes e governantes. Os habitantes possuem livre acesso a todos os pontos do orbe, não sendo possível definir ou delimitar povos. Vejam a diferença, né, com relação à Terra? Aqui nós temos uma fronteira política, cada país, cada estado, né, mas cada país tem a sua fronteira, e para a gente ir de um país para o outro, a gente precisa de autorização. Você não pode simplesmente entrar no outro país. Você precisa de autorização, seja através de um passaporte, você chega e entrega o passaporte, eles te autorizam a entrar,
Chega através de um visto que você precisa tirar antes para poder entrar naquele país, e muitas vezes ainda há restrição, né? Uma pessoa não pode entrar em outro país. Em Marte isso não existe. Eles podem transitar livremente por todo o orbe, porque não é possível definir ou delimitar povos. Ou seja, não tem o povo do Brasil, o povo da Irlanda, o povo da Austrália. Não. Lá eles são um só povo. Não existe mais essa divisão política, essas fronteiras que restringem o acesso. Né? Todos são semelhantes no que toca à estrutura física geral. Né? Não tem mais a diferença, por exemplo, os asiáticos, os orientais, né? Os europeus, os indígenas, os indianos, não tem essa diferença, não é visível essa diferença fisicamente. Formam um só povo, bem diferente do que há aqui. Né? Então, aí a gente já vê que o conceito de família deles é bastante diferente e bastante mais evoluído que o nosso. Todos eles formam um só povo. E a família não se restringe ao seu núcleo familiar, né? Eles nutrem afeição também por outras pessoas que acabam formando uma grande família. Então, aí a gente já vê uma diferença evolutiva bastante grande entre Terra e Marte. Mas e Vênus, né? Como será em Vênus? Porque eu disse agora há pouco que Marte é o menos evoluído depois da Terra. A Terra é o menos evoluído, depois vem Marte. E depois, de acordo com Santa Teresinha, no livro Mundos Habitados do Sistema Solar, o próximo planeta mais evoluído, depois de Marte, é Vênus. Então, como será a família em Vênus? Vamos ver. Questão 128, está lá no capítulo 4. Nas relações interpessoais, é possível ver entre os habitantes o amor maternal, paternal, filial, conjugal, como vemos na Terra? É interessante, né? Porque aqui na Terra a gente tem essa divisão, né? Tipos de amor diferentes, né? Tem o amor de mãe, tem o amor de pai, tem o amor entre os irmãos, tem o amor entre os cônjuges, tem a amizade, né? São diferentes formas de amor que a gente tem aqui, né? Lá em Vênus é assim também? Também tem essa separação, diferentes tipos de amor, porque aqui não é só a questão do amor ser diferente. Aqui a questão é a seguinte: eu amo meu filho e todos dizem, né, há um consenso na Terra de que o maior amor que existe na Terra é o amor de mãe. Então, se a gente quer falar de amor, a gente cita mãe. Mãe é que ama verdadeiramente o filho. Os outros amores são passageiros. Somente o amor de mãe é o que dura toda uma existência. Somente o amor de mãe é incondicional. Não é esse o conceito que a gente tem aqui na Terra? Vejamos como que é em Vênus. Né? Entre os habitantes, há a expressão de carinho e afeto em intensidade mais acentuada do que a observada na Terra. Ou seja, o amor lá, a expressão desse amor é mais acentuada do que na Terra. Em Vênus, as relações amistosas e de afeto já ultrapassam as vinculações pré-estabelecidas, como entre os familiares, por exemplo. Aqui a gente ama mais a nossa família, né? E menos os de fora, apesar de que temos muitos amigos que acabamos, por vezes, amando mais, considerando mais do que membros da nossa própria família, ou parentes, né? Mas ela está dizendo que lá o afeto e as relações de amizade ultrapassam essas vinculações pré-estabelecidas. Não se ama apenas os membros da família, ou ama-se mais os membros da família do que os outros. Não. Vejam como que ela termina. Lá, as mães não amam apenas aos seus próprios filhos, mas a todos com quem convivem. Então, se aqui, para nós, a maior expressão de amor que existe na Terra é o amor de mãe, lá em Vênus, esse amor existe entre todos. A mãe não ama somente o filho dela, ama todos os filhos, da mesma forma. Eu acho que a gente não tem condições ainda de entender o que é esse tipo de amor.
Você consegue se imaginar amando o filho do seu vizinho, do mesmo jeito que você ama o seu filho? O seu colega de trabalho, do mesmo jeito que você ama o seu filho? Para nós isso ainda é inconcebível, tá? Lá em Vênus é uma realidade. Na questão 129, a pergunta é: na sociedade do planeta Vênus, existem uniões afetivas e, consequentemente, a formação de famílias? Ou seja, como aqui na Terra, né? Se unem afetivamente para formar uma família, para ter filhos, né? As famílias são sagradas nesse orbe, não havendo desarmonia entre os membros. Não tem brigas lá entre pai, mãe, filhos, irmãos, como a gente vê aqui na Terra, né? As uniões afetivas são comuns e se dão pelo sentimento puro e verdadeiro. Aqui a gente sabe que muitas das uniões não se dão pelo sentimento puro e verdadeiro. Muitas se dão por conveniência, muitas se dão por obrigação, por necessidade. Nem todas são por amor puro e verdadeiro. São raras as uniões aqui na Terra que são por amor puro e verdadeiro. Através dessas relações, que são mais aperfeiçoadas, os habitantes impulsionam o aperfeiçoamento que buscam com intensidade. Ou seja, eles buscam se aperfeiçoar com muita intensidade. E essas relações impulsionam esse aperfeiçoamento, porque eles formam realmente uma família, né? Um apoia o outro, não existe desarmonia, não existe desavença, e todos se amam com intensidade. Aqui a gente não tem família assim, né? Nem dentro do próprio núcleo familiar essas relações são amistosas, né? Entre os habitantes há desigualdade social? Aí a resposta é: como não possuem o desejo pelo excesso e pelos recursos desnecessários, não há desigualdade como existe na Terra. Todos trabalham pelo bem-estar geral e já compreendem e sentem que só há harmonia e felicidade se todos estiverem bem. Uma forma de ser diferente da que temos aqui na Terra, né? E em Mercúrio, como é? Nessa escala evolutiva que Santa Teresinha nos trouxe através da obra, a sequência é entre, começando do menos evoluído para o mais. Terra, Marte, Mercúrio, depois Terra, Marte, Vênus, depois Mercúrio, tá? Então, Mercúrio é ainda mais evoluído do que Vênus, e consequentemente do que Marte, e muito mais evoluído do que a Terra. Na questão 87 do livro, a pergunta é: na existência física do habitante de Mercúrio, existem as fases da infância e da ancianidade? Ou seja, existe o período em que é uma criança e depois uma pessoa idosa, um ancião? E nesse caso, havendo essas fases são indicadas no envoltório corporal, ou seja, dá para ver no corpo físico quando é uma criança ou quando é uma pessoa de idade, né? Para os habitantes, há a fase inicial da experiência em que ocorrem a adaptação e o desenvolvimento primário, que são atentamente acompanhados pelos companheiros mais experientes. Como assim, companheiros mais experientes? Aqui na Terra, uma criança é acompanhada pelos pais. Ou quando os pais têm que trabalhar, pelos avós, mas sempre tem alguém da família, né? Está trabalhando, deixa com uma babá ou numa creche, mas o restante do período em que não está no trabalho, está sendo acompanhado pelos pais, né? Lá em Mercúrio, eles são acompanhados pelos companheiros mais experientes, não necessariamente os pais. Interessante essa resposta, né? Vejamos aqui a sequência. Em seguida, há a fase da maturidade, em que o habitante, munido de grande autonomia e independência, realiza trabalhos e passa por experiências que lhe enriquecem o espírito, como aqui na Terra, passa para o período adulto. Por fim, há a fase da reflexão, o que aqui chamamos de terceira idade, né? Que desprezamos as pessoas da terceira idade, né? Já não trabalham, né? E são considerados muitas vezes como pessoas incapazes, que não têm mais o que oferecer para a sociedade, né? E veja lá esse período é chamado de fase da reflexão.
em que, sem quaisquer limitações ou manifestações perceptíveis no corpo, ou seja, não tem o envelhecimento da matéria, né? Não tem aquela dor no joelho, aquela artrite, dor nas costas, rugas, não tem nada disso, né? Mas o espírito inicia uma avaliação e meditação acerca de suas experiências, potencialidades e desejos, com vistas a já preparar a transição para a vida espiritual, ou seja, a descorporificação, né? Que se dá de forma suave e consciente, sem as perturbações tão conhecidas pelos espíritos terrenos. Ou seja, o desencarne lá, a descorporificação, já que o corpo deles não é de carne, não é um problema como é aqui para nós, né? Na questão 61, no que diz respeito especificamente ao progresso moral, os habitantes de Mercúrio se encontram em graus acima daqueles encontrados no âmbito geral do planeta Terra? Sim, né? Os habitantes de Mercúrio já possuem consciência de responsabilidade, estando na faixa em que trabalham em prol do progresso, não só do orbe que habitam, mas também de outras esferas. Olha que coisa interessante, né? A gente viu lá em Vênus e Marte que não há divisão de povos, né? Tá? Eles formam um único povo dentro do planeta e todos trabalham em prol do desenvolvimento do planeta, do desenvolvimento de todos, uma grande família, né? Em Mercúrio, eles já ultrapassaram essa fase e eles não se preocupam mais apenas com os seus habitantes. Eles também se preocupam com habitantes de outros orbes, de outras esferas. Então, eles já têm uma compreensão maior do que a família. Enquanto aqui na Terra, família são os membros aqui da minha casa, em Marte, o planeta todo é um único povo, em Vênus, as mães amam todos como se fossem seus filhos, ou seja, todos se amam como se fossem membros da mesma família. Em Mercúrio, eles não só apenas formam um único povo, como eles já se preocupam com os povos de outros orbes. Então, para eles, os povos de outros orbes também são da família deles. E nós ainda estamos pensando em invasão alienígena, né? Enquanto eles estão amando povos de outros orbes. Por quê? Porque eles entendem que a família não é só aquele povo que habita naquele planeta. A família está no universo. Então, o conceito de família deles é muito mais amplo do que a gente consegue imaginar, né? Bom, Júpiter, de acordo com a doutrina espírita, é o orbe mais evoluído do sistema solar. Isso está lá no Livro dos Espíritos, está na Revista Espírita, tá? É o orbe mais evoluído do sistema solar. E Santa Teresinha vem e ratifica essa informação. Ela confirma, Júpiter, de fato, é o orbe mais evoluído do sistema solar. Então, como é a família lá para eles? Veja lá, capítulo 7, questão 311. Entre os habitantes ocorre o matrimônio com algum tipo de celebração? Interessante, né? Porque aqui a gente, casamento, hoje em dia nem tanto, né? Nem todos têm dinheiro para fazer uma festa de casamento, né? Mas o casamento é um evento, né? É um evento, é uma celebração, né? Às vezes convida-se membros da família do noivo, da noiva, fazem um pequeno jantar, ou ultimamente apenas vão morar juntos, né? Às vezes nem celebração não tem, não é? Mas como que é lá em Júpiter? A união ocorre segundo a verdadeira e intensa afinidade afetiva entre os pares. Verdadeira e intensa. Não é casamento por conveniência, não é casamento por paixão momentânea, que daqui a pouco se divorcia. Não. É verdadeira e intensa afinidade afetiva entre os pares. E livre de quaisquer imposições ou conveniências sociais. Não se casa porque senão vai ficar solteiro, vai ficar para titia, né? Não se casa porque precisa morar junto para diminuir as despesas, né? Cada um mora numa casa, fica mais caro, então vamos morar junto, né? Isso tem acontecido muito aqui na Terra, não é? Não se casa porque a família exige que tem que casar, não se casa porque
Bom, acordos familiares, né? Promessas de casamento, não, não, não tem imposição nenhuma, e não tem nenhuma conveniência social. Eles celebram o casamento no templo sagrado da intimidade. Unem-se as almas afins para as vivências engrandecedoras, gerando grande contentamento nos demais companheiros de jornada. Então a gente entende aí que as almas afins se unem. Então não é mais um casamento que está restrito somente ao plano físico. Até porque lá eles já têm consciência e contato, né, o tempo todo com o plano espiritual. Eles vivem os dois planos, né? As pessoas que estão corporificadas têm contato com o plano espiritual. Não precisa de médium, né? Eles se comunicam o tempo todo, o plano físico com o plano espiritual. Então, essa união de almas afins aqui não é uma união do corpo físico mais, não é uma união de uma encarnação, é uma união de almas. Uma união de almas, não de uma encarnação. E isso gera grande contentamento nos demais companheiros de jornada. Não precisa de festa, não precisa de anunciar no jornal, nas redes sociais, né? É no templo sagrado da intimidade. É entre eles, né? E gera grande contentamento nos demais. Como se manifestam em Júpiter as uniões afetivas? As uniões afetivas em Júpiter são mais intensas e profundas, uma vez que os seres se unem segundo real afinidade e intenso sentimento de amor. Agrupam-se os indivíduos em famílias e núcleos de profunda amizade, sem, contudo, descuidar do trato amoroso junto aos demais. Ou seja, o amor não é só aquele daquele núcleo familiar, né? Daqueles amigos próximos. O trato amoroso se dá entre todos os habitantes do orbe. Os espíritos encarnados em Júpiter formam povos distintos? Formam um único povo, nutrindo a mesma ideia de trabalho no bem. Por estarem em estágio mais avançado da evolução, compreendem a vida e veem os espíritos, ainda que vivendo em ambientes diversos, como irmãos, trabalhando em nome de Deus pela felicidade de todos. Este nível de maturidade espiritual e moral não acomoda as ideias de separação, ainda que as características de ambiente, de vida, sejam diversas. O que ele está dizendo aqui? Olha só que interessante. Eles estão em estágio mais evoluído do que nós. É o orbe mais evoluído do sistema solar. Eles compreendem a vida e veem os espíritos, todos, ainda que vivendo em ambientes diversos. O que são ambientes diversos? Os outros planetas. Os espíritos que vivem na Terra, os que vivem em Marte, em outros orbes que não estão no sistema solar. Todos esses espíritos, não importa onde eles estejam vivendo e nem o nível evolutivo em que se encontram, são considerados como irmãos para os habitantes de Júpiter. E eles trabalham, os habitantes de Júpiter, em nome de Deus, pela felicidade de todos os habitantes, não só os de Júpiter. Então, se em Mercúrio já havia essa compreensão de que os habitantes de outros orbes também merecem nossa preocupação, nosso trabalho, para os habitantes de Júpiter, isso daí é o dia a dia deles, é a compreensão que eles têm da vida. Todos os habitantes do universo são minha família. Todos são meus irmãos, porque todos são filhos do mesmo Deus, foram criados pelo mesmo Deus. Esse nível de maturidade espiritual e moral não acomoda as ideias de separação, ainda que as características de ambiente de vida sejam diversas, mesmo que os habitantes da Terra, por exemplo, como nós, sejam inferiores aos habitantes de Júpiter, tanto no nível evolutivo moral quanto no intelectual. Então, para eles não existe essa diferença. Todos são irmãos. Ou seja, o universo forma uma única família.
Progressão dos mundos, lá no Livro dos Espíritos, né? Questão 19. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Se a gente quer que a Terra progrida materialmente, precisamos progredir moralmente. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, nós estamos nesse caminho do progresso. Chegaremos um dia, como é hoje no orbe de Júpiter, chegaremos. Veremos a todos os habitantes como membros da nossa família, como uma única família. Veremos. Veremos os habitantes de outros orbes como nossa família. Veremos. Teremos esse amor verdadeiro e puro pelos outros? Teremos. Mas precisamos caminhar nesse sentido. Precisamos caminhar moralmente nesse sentido, intelectualmente nesse sentido. E quando chegarmos nesse nível evolutivo, somente quando chegarmos nesse nível evolutivo, é que vamos entender a fala de Jesus lá do início da nossa conversa de hoje. A citação lá de Mateus, que Jesus pergunta: quem é meu pai? Né? Quem é minha mãe? Perdão, quem são meus irmãos? Todo aquele que ama o meu pai são os meus, amam e seguem a lei de Deus, né? São meus irmãos, minhas mães, minhas irmãs. Esse amor falado por Jesus, esse amor igual para todos, ou seja, todos aqueles que obedecem à lei de Deus são meus irmãos. Todos aqueles que seguem esse caminho são minhas irmãs, meu pai, minha mãe, porque somos uma única família. Então, quando chegarmos nesse nível evolutivo, como em Júpiter, por exemplo, é que vamos entender o que Jesus quis dizer ao dizer que todos são meus irmãos e minhas irmãs, porque todos somos uma única família. Imaginem a capacidade de Jesus de amar a todos, todos, como irmãos. E não só aquele um que é da minha família, não só a minha mãe, não só o meu pai, todos, como se fossem minha mãe, como se fossem meus filhos. Então, a nossa compreensão de família, de sociedade aqui na Terra, ainda é uma compreensão muito pequena, e ainda estamos muito longe de sentir. Nós podemos entender intelectualmente o que Jesus disse, mas ainda estamos muito longe de sentir o que ele quis dizer. E precisamos, então, nos esforçar para chegar nesse patamar evolutivo. E aí, então, quando estivermos nesse patamar, é que vamos estar, de fato, num mundo onde não haverá mais provas e expiações. Nem será mais um mundo de regeneração. Será um mundo ditoso, como disse Santo Agostinho. Será um mundo feliz. E podemos chegar lá. Só precisamos nos esforçar um pouquinho. E com isso, então, encerro nossa conversa de hoje. Peço desculpas se me alonguei demais e agradeço a todos por terem assistido até agora. Boa noite, muito obrigada.